como é que a gente vai fazer, meu amor? Como é que fica, meu anjo? Agora vamos falar sobre essa merda de... Como é que é o nome dele mesmo? Eu não anotei aqui o nome do menino. Isso é um semi-spoiler, né? Mas é uma coisa idiota. A irmã dela vai pra faculdade. Nossa, que novidade. Qual foi o livro mesmo? Eu não falo isso pra todos, eu só falo isso pra você. Ai, gente, eu falo tudo errado. Só isso mesmo. Só isso. De 0 a 10, 0. Vou dar aqui um spoiler. Tá. Não vou dar spoiler não, fica calma. Oi, gente, tudo bem? Aqui é Júlia Pinto. Se você não me conhece e esse vídeo apareceu aí pra você do nada, eu sou jornalista e professora de inglês. Eu tenho um blog onde eu falo um pouquinho sobre estudar fora. Eu posto resenhas e dicas de aplicativos, de livros, filmes e séries. Então, se você ainda não conhece, é Café com Júlia, www.cafecomjulia.com. Você pode ir lá dar uma olhadinha depois desse vídeo. Hoje eu venho trazer pra vocês alguns livros que eu comecei ali na quarentena e falar um pouquinho sobre eles e indicar eles pra vocês. Faça café, vambora! Eu gosto muito de ler, eu tenho muitos livros, mas eu tinha perdido completamente o meu hábito de leitura por causa do trabalho, por causa de estudos, N coisas, e aí eu não tava lendo mais nenhum livro. Então eu tive a brilhante ideia de começar a ler um livro online e também um livro físico, que aí dessa forma eu conseguiria ler 2 livros ao mesmo tempo, não ficaria atrasada nas minhas leituras, e além disso iria estimular meu cérebro a trabalhar um pouquinho mais rápido, né, que é sempre bom. E aí eu achei alguns PDFs de alguns livros online, baixei, comecei a ler, e a primeira dica que eu dou pra vocês é: se você perdeu o seu hábito de leitura, tá tentando recuperar e quer uma leitura rápida, quer recuperar o seu prazer pela leitura, comece lendo um livro sobre um tema que você goste. Como se você gosta de romance, então pega aqueles livros que parecem até fanfic às vezes, de tão rápidos e bem clichês, né? Pega um livro desses pra você ler que você com certeza vai rapidinho recuperar seu hábito de leitura. Eu vou subir no blog a resenha de cada livro individual, porque no blog eu consigo falar um pouco mais e eu já falo pra caramba aqui, né? Então, descrevendo, eu falo mais ainda. E aí a resenha vai estar completa lá no blog, beleza? Então, primeiro, eu sinto que eu preciso falar sobre a Isabela Freitas. A Isabela Freitas escreveu 3 livros, agora acho que ela já tá no 4º ou 5º. De romance e tal, que é uma história que é dela e ao mesmo tempo foi de personagens que ela criou, né? Sobre a Isabela Freitas. Ela tem uma escrita muito gostosa, muito fluida, que te deixa completamente viciado nos livros. São livros pequenos, de 200 a 220 páginas, por aí você consegue ler rapidinho. Mas uma coisa que eu até botei na resenha que me incomoda muito é que ela é muito descritiva. E eu sou muito acelerada, eu sou muito ansiosa, então eu quero logo a notícia, eu quero logo ler o que é. E ela gosta muito de descrever. Se ela vai falar que ela foi na casa do namorado dela, ela diz: mas eu fui na casa dele, mas teve um dia no ano passado que eu tinha ido e não sei o que. Aí depois volta para aquela situação que ela anteriormente estava descrevendo. Isso me irritou um pouco. E, né, como eu falei, eu sou muito acelerada, então eu fiquei tipo, meu Deus, diz logo. Aí eu li os 3 primeiros dessa coleção dela, que foi o Não Se Iluda Não, Não Se Apega Não e Não Se Enrola Não. São livros muito bons, conta a história da Isabela, que é uma menina que escreve muito bem, que escreve muito, que decide, ela estuda direito, só que ela não se identifica com a área, e ela é muito apaixonada, se envolveu com várias carinhas que não deram certo, e isso frustrou muito ela, mas não fez ela se fechar para novos relacionamentos, muito pelo contrário. Ela sempre foi aquela pessoa assim, aquela personagem, né, que entra de cara assim nos amores dela e tal. Então, é a história um pouquinho dela, o Pedro, que é um dos melhores amigos dela, a Amanda, que é a melhor amiga dela, e no primeiro livro eu senti uma pegada mais motivacional, eu senti uma pegada mais de autoajuda. Isso me incomodou bastante, porque eu não me relaciono bem com livros de autoajuda. Eu prefiro essa coisa de história, essa coisa fictícia, não gosto muito dessa pegada motivacional. Mas eu notei e senti que do 2º livro em diante que ela entrou de cabeça na história. Ela fala um pouquinho, a personagem, né, sobre os amores dela do passado, sobre o que ela tá vivendo, e é interessante também sobre essa questão de você
tá vivendo e você tá estudando, enfim, trabalhando numa área, numa carreira que você não se identifica, e aí você consegue escapar dela de uma outra forma na sua vida. Por exemplo, ela faz direito, mas ela cria um blog e ela começa a escrever e ela se identifica muito com essa área da vida dela, de escrever, de livros e tal. O sonho dela sempre foi se tornar uma escritora. Então eu acho que isso também serve muito de incentivo. De 0 a 10 eu daria 9, porque ela enrola muito. Eu juro que eu vou parar de trocar a câmera de lugar, mas é que o celular fica caindo e meu tripé tá lá em cima, eu tô com preguiça de pegar. O primeiro livro que eu li online foi um chamado Bad Boy Blues. Curto, é aquela história bem clichê da menina que odeia o menino e aí eles se apaixonam. Conta a história da Blue. Ela é uma menina muito sofrida, com uma infância, teve uma infância muito difícil, uma adolescência que sofreu bullying. Eu ia falar que o livro trata também sobre temas como dislexia, mas ele também trata temas como bullying. Ela sempre teve esse cara na vida dela que perturbava ela e tudo, e as circunstâncias da vida dela levaram ela a trabalhar pra ele. Ele de início se mostra um cara muito pé no saco, é riquinho, filhinho de papai e mamãe, mas só que no enredo, né, durante a história você vai entendendo o background dos dois, o que levou os dois a serem o que eles são hoje. Foi uma história em que eu achei muito interessante essa construção dos personagens, porque tem história, gente, que a gente lê, livros, enfim, filmes, que a gente vê a história e conhece o personagem e fala, ah, ok, o personagem é assim, assado. Mas tem histórias que os autores, os escritores, eles realmente escrevem, eles realmente montam aquele personagem. Eles pegam cada detalhezinho do passado, cada detalhezinho específico dos personagens pra construir aquela pessoa. Você não vê mais um personagem, você vê uma pessoa ali dentro daquela história. E isso eu identifiquei muito nesse livro, muito mesmo. A autora fez questão de construir bastante o passado dessa Blue, bastante passado do... Como é que é o nome dele mesmo? Zack. A autora fez questão de construir bastante passado do Zack. E ainda assim abordar temas muito importantes de serem discutidos, como o bullying e a dislexia. Como que a dislexia pode afetar a vida das pessoas. Além disso também, como que os pais também afetam, porque a Blue é muita coisa que ela tem, muita coisa que ela pensa veio dos pais dela. O Zack também foi bastante afetado pelos pais dele, posso dizer. Foi um livro rápido também, muito rápido. Eu consegui ele pela internet, se vocês digitarem aí, vocês já acham. Nunca tinha ouvido falar, foi bem aleatório, mas foi aquilo que eu falei pra vocês. Eu queria um livro chiclete, clichê, de romance, pra eu conseguir ficar daquele jeito que eu amo, que é tipo, caraca, quero ler meu livro, qual é o próximo capítulo, o que vai acontecer, que é quando eu estou nesse momento, eu já sei que eu já recuperei meu hábito de leitura, sabe? Então, é muito tranquilo. Super indico, de 0 a 10, acho que eu daria 10. Agora vamos falar sobre Para Todos os Garotos que Já Amei. Gente, o que é Para Todos os Garotos que Já Amei? Se você ainda não leu o livro, se você ainda não viu a série da Netflix... o filme, perdão, da Netflix, veja. Eu relutei muito, porque primeiro eu comecei a ver o filme, e aí eu parei, porque eu sabia que tinha um livro, e eu pensei, tipo, não, vou me segurar, vou ler o livro primeiro, depois eu vejo o filme. E foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque o livro tem sempre mais detalhes, né, gente? O livro nunca pula a história que nem o filme costuma fazer. E foi exatamente o que aconteceu. O filme eu achei muito rápido, assim, muito enxugado. As coisas foram acontecendo, assim, meio jogadas. Apesar de ter um contexto, mas o livro tá bem melhor. O livro é um pouco maior, né? O livro tem quase 400 páginas. É sobre a Lara Jean. Ela vem de uma família asio-americana e ela tem o costume de escrever cartas pra meninos que ela já amou. Por isso, para todos os garotos que já amei. Ela é também uma super apaixonada, uma romântica incurável. E as coisas começam a desandar, eu acho, a partir do momento que ela percebe que tá apaixonada pelo namorado da irmã dela. Aí eu acho que as coisas começaram a desandar naquele momento da história. Se você conhece o filme, se você conhece o livro, você já vai saber. Você sabe que as coisas não começam a desandar a partir daí. Mas na minha opinião, é a partir daí que as coisas começam a não dar muito certo pra ela, não. Mas conta muito a história sobre a cultura, essa cultura da irmã mais velha que vai pra faculdade, vai morar em uma outra cidade, em um outro lugar. E aí a outra filha que assume. Na história Para Todos os Garotos que Já Amei, é a Lara Jean, a irmã mais nova, que eu já esqueci o nome, e essa irmã mais velha, que tinha esse namorado que ela era apaixonada. A história é muito interessante e eu gostei muito, porque, tipo assim, ao mesmo tempo que eu amo os clichês, eu amo aquelas histórias que são mega receitinhas de bolo, eu também amo as histórias que trazem
itens que trazem coisas que são fora da caixinha, sabe? A Lara Jean, ela é a atriz do filme, a mãe era coreana e a personagem ela é asiática-americana, ou seja, não é uma personagem americana loira de olhos azuis que a gente tá acostumada a ver. E essa questão de representatividade eu sempre dei muito valor e sempre me chamou muita atenção em filmes. E eu, do fundo do meu coração, fiquei muito feliz por ter sido um grande sucesso na Netflix, né? Por ter sido uma história que bombou por aí. E não é a história de uma menina loira de olhos azuis. Pelo menos é a história de uma menina ásia-americana de cabelo preto e olho preto. É uma história também super tranquila, super fluida. Os capítulos não são tão grandes. Ela também descreve bastante. Ela também fala um pouco no livro sobre os costumes da família dela. É muito representado o quanto a família dela é unida, então ela sofre muito com essa questão da irmã dela indo pra faculdade. Isso é um semi-spoiler, né, mas é uma coisa idiota, a irmã dela vai pra faculdade. Nossa, que novidade. Foi um livro muito incrível e eu fiquei muito feliz do filme ter sido feito com o Noah. Não sei se vocês conhecem o Noah, vou botar uma fotinha dele aqui. Ele é perfeito. Eu gosto muito dele porque, sei lá, a maioria dos filmes teens são com o Zac Efron. E esses carinhas que saíram de grandes franquias. E é muito fácil você pegar um rostinho bonito de uma grande franquia e colocar pra fazer todos os filmes da Netflix, não é mesmo? O Noah não. O Noah saiu de uma série, se você não conhece, o nome dela é The Fosters, que fala sobre uma família adotiva. Também é uma série muito interessante, com pautas muito interessantes para serem debatidas. E, enfim, ele saiu dessa série que foi cancelada. Tinha rumores de que ele saiu da série e ele foi substituído por outro ator. Vou botar a foto aqui. Ah, não, ele que substituiu. Ele substituiu o carinha que fez Os Feiticeiros de Waverly Place. Esse carinha. Ele era da série. Aí tinha rumores de que ele não tinha um comportamento muito legal e ele saiu da série. Não sei se é verdade, eu ouvi isso. E aí quem substituiu ele foi o Noah. Sim, trocou de ator assim no meio da série. Os telespectadores tiveram que simplesmente lidar com isso. Beleza, virou outra pessoa. Mas é uma série também muito interessante, enfim. E aí o Noah saiu dessa série e estourou assim um pouco. Um pouco não, bastante, né? Que a maioria dos filmes da Netflix são com ele agora. O que eu acho legal, porque eu cansei de ver o rosto do Zac Efron. Mentira, não cansei não. De 0 a 10, eu daria 11. Agora vamos falar sobre essa merda de Gatsby. Primeiro de tudo, vou falar um segredo aqui pra vocês. Vocês não falem pra ninguém, por favor, que isso é uma vergonha pra mim. Eu tenho uma tatuagem que tá escrita errado. Eu nunca fiz alguns fatos sobre mim, né, aqui no YouTube. Se vocês quiserem que eu faça alguns, eu prometo, vai ser alguns fatos sobre mim pra vocês me conhecerem melhor. Comenta aqui embaixo. Mas é que eu tenho uma tatuagem que tá escrita errada. E 2, essa mesma tatuagem que tá escrita errada, eu achei que era uma frase do autor desse livro, do autor de Gatsby, que é o Fitzgerald, acho que é assim o nome dele, eu vou escrever aqui. Eu achei que a tatuagem que eu tinha feito foi uma frase desse cara. E eu descobri depois que não era. Que foi uma tremenda fake news que esse cara tinha escrito um verso do poema que eu achei bonito e escrevi no meu braço, essa frase aqui, né? Só que não foi ele, foi um cara aleatório, um Ru da vida que escreveu essa frase. Porque pesquisando sobre Gatsby, eu descobri isso. Ai, mas é segredo, gente, não conto pra ninguém não. Que vergonha, né? Eu fiz uma tatuagem errada. Mentira, nem fiz, porque a frase é linda, tem um super significado pra mim, é essa que vale. E que bom que não foi escrita por esse escritor dessa história que eu odiei. O Grande Gatsby, que decepção, né? Porque é um clássico. É uma história bem antiga, se vocês forem procurar no Google, né? Ela é bem antiga, de um cara bem antigo também. E bem chata, vamos ser sinceros. Porque é a história de um corretor de valores que mora num bairro classe A em Nova York. E através da prima dele, Daisy... Gente, eu nem sabia que a Daisy era a prima dele. A história é muito densa, porque a história foi escrita há um tempão atrás. E com palavras difíceis. E com capítulos muito grandes. O livro é pequeno, o livro que... tem várias versões de O Grande Gatsby. Mas a que eu peguei era a versão de nem 200 páginas, era pequeno o livro. Mas os capítulos eram muito grandes. Ai, gente, foi um livro bem difícil de se ler. Eu esperava mais. Quer dizer, eu li o Morro... Não foi o Morro dos Ventos Uivantes que eu li, não. Eu li O Vento Levou. E O Vento Levou que eu li. Também era difícil, mas a história tinha coerência. Eu gostei. Agora, Gatsby achei retardado. Mas tudo bem, opiniões.
Ele tinha essa prima, que é a Daisy, rica e extravagante. E aí ela conheceu o Gatsby há muito tempo atrás. Quem foi o Gatsby? O Gatsby foi um cara famoso e ricaço. Ele era conhecido por dar grandes festas na mansão dele. O Nick acaba sendo o vizinho do Gatsby. A história é contada pelo ponto de vista do Nick. Isso já me irritou bastante, porque, tipo, eu tô lendo uma história que não é contada pelo ponto de vista do personagem principal. Isso não foi muito legal pra mim. Mas a narrativa é uma crítica à sociedade da época, que se escondia através de status sociais, de hipocrisia e o falso moralismo. E é da época, né? De hoje em dia também. Mas, enfim, que as pessoas se escondiam através de todo o dinheiro, carro de luxo e tal. Uma coisa que me irritou muito também na história foi que... que eu achei que o Gatsby e essa Daisy, que eu já tinha ouvido falar, já sabia desses dois personagens, né? Eram personagens, assim, que iriam viver um amor épico. Ia ser uma história épica por ser um clássico. Nada disso, não teve nada disso. A Daisy é casada, ela conheceu o Gatsby há muito tempo atrás, aí ela reencontrou ele, e aí ele reencontrou ela. É isso que eu vou dizer, não vou dar spoiler aqui não. Mas a sinopse é basicamente essa. E aí você tem que ler e prestar muita atenção na história, porque o autor vai pulando, assim, de tempo. Uma hora eles estão se conhecendo, na outra hora já tem um filho na história. Mentira, não tem não, tá? Exemplo. Mas, sabe, vai mudando o tempo, assim, e eu sou uma pessoa muito perdida, né? Eu preciso de foco. E aí, se o autor não dá foco, como é que a gente vai fazer, meu amor? Como é que fica, meu anjo? Só isso mesmo. Só isso. De 0 a 10, 0. Mentira. 6. Se vocês verem, eu tô dando notas diferentes pra a matéria que saiu no Café com Júlia. Mas porque eu tô dando as notas aqui do meu momento falando sobre. Agora. São notas reais, ao vivo. Agora eu vou falar sobre o livro de todos esses que eu li recentemente. O que me marcou, vai me marcar pelo resto da vida, possivelmente. Qual foi o livro mesmo? It Ends With Us, que é assim que acaba, da Colleen Hoover. É assim que fala o nome dela? Enfim, acontece, né? Que lá vem história. Eu peguei o hábito de leitura quando eu tinha uns 12 a 13 anos de idade. E aí eu comecei lendo o quê? Os livros do Nicholas Sparks. O que talvez tenha sido um erro na minha vida. Porque aí eu nunca mais consegui parar de ler livro deles. E hoje eu tenho, assim, uns 60.800 livros dele. E naquela época eu era adolescente, talvez eu ainda seja assim, não vou mentir não, mas eu chorava à toa. E aí, lendo os livros do Nicholas Sparks, tinha épocas assim que eu passava mal de chorar lendo aqueles romances, receitinha de bolo, juro, eu já sabia o que ia acontecer, mas eu ficava mal do mesmo jeito. E lendo esse livro, é assim que acaba, foi exatamente essa mesma sensação. Eu juro. Conta a história da Lily. Ela é uma menina ela é uma mulher muito batalhadora, que corre atrás do que ela quer e tal. E ela é da área de marketing, mas ela se mudou pra Boston e abriu a própria loja. Que o sonho dela sempre foi ter uma floricultura. E aí ela consegue abrir uma floricultura. Numa noite bem ruim assim da vida dela, ela conhece o Riley. Eu ia falar Ryan. O Riley, que é um médico, acho que ele é neuro, se eu não me engano. É que eu li já tem um tempo, gente, eu tenho amnésia, né, então desculpem. Ele é neurocirurgião, ele é muito bonito. E eles se conhecem, assim, num dia bem aleatório mesmo. Do nada, num contexto péssimo, eles se conhecem. E rola ali um clima, mas não acontece nada e eles não trocam mais contato, não trocam nenhum contato. E eles continuam, e eles depois se encontram de novo, mais umas 2 vezes, sem querer. E a partir da terceira ou da segunda vez, enfim, da última vez que eles se veem assim sem querer, eles decidem trocar um contato e tal, decidem se conhecer melhor. E só que ela não suporta essa coisa tipo de sexo casual e tal, não. Ela quer achar um cara, ela quer casar com esse cara, ela quer construir uma família. Ele não. Ele é o contrário disso. Ele não quer casar, não quer ter família, não quer nada disso. Mas ele sente que com ela rolou algo diferente. Eu não falo isso pra todos, eu só falo isso pra você. Enfim, ele sente que rolou algo diferente com ela. E aí, eles montam ali um relacionamento, né? É um livro curto, é um livro rápido, mas é um livro que você vai devorar. Por quê, Júlia? Porque foi o primeiro livro da minha vida que eu li os... Não é créditos, não, é dedicatória. É aquela coisa do final. Eu li aquilo ali. Eu nunca li nada num livro da minha vida e eu li aquilo ali. Eu parei porque eu fiquei tipo...
que aconteceu aqui? Foi um livro muito complicado, porque ele trata sobre violência doméstica e eu vou dar aqui um spoiler, mas não sobre a história. Mas eu vou dar um spoiler aqui. Tá. Não vou dar spoiler não, fica calma. Não vou dar spoiler não, decidi. A autora, no final do livro, ela disse que o livro foi baseado na história dos pais dela. E que ela nunca entendeu como que a mãe dela continuava com o pai dela, mesmo depois dele ter batido nela. E aí ela escreve assim mesmo: mas qual é a melhor maneira da gente entender a situação de alguém, da gente entender a vida de alguém, a gente se colocar no lugar dessa pessoa. Então ela escreveu uma história em que a personagem principal passa por esse tipo de situação, mas só que a gente lendo, a gente chega num ponto que a gente fica com... A gente quer que a personagem fique com o agressor, porque ela não montou o agressor como um cara, um monstro, como um cara que vai tratar ela mal o tempo todo. Não, nada disso. Então, sabe, ela criou todo um ambiente, ela criou todo um clima que faz a gente ver esse outro lado da vítima, que faz a gente... Eu já pensava desde o começo que, tipo, não é culpa da vítima, né? Além da pressão, além da violência física, tem a pressão, tem a violência psicológica, que é feita por isso que a vítima muitas vezes permanece nesse relacionamento. Mas, enfim, tem gente que não consegue ver esse ponto. Enfim, pessoas e pessoas, né? E aí... ela consegue trazer para as pessoas exatamente isso, exatamente esse outro lado, de como que a vítima consegue ficar com o agressor. Porque o agressor, ele não é um agressor 24 horas por dia, alguns, né? Ele ainda é esse cara que ama, esse cara que cuida, mas só que, né, tem esse contratempo. Então, assim, é uma história que eu li e eu tinha que parar alguns momentos, sem sacanagem, gente, fechar o livro, digerir, pensar um pouco, ficar ali mentalizando e digerindo tudo que tinha acabado de acontecer, pra então voltar a ler e centrada ali no meu ponto. Quem me conhece sabe, né, que eu amo livro de serial killer, eu amo livro de psicopata, esse tipo de coisa. E eu leio umas atrocidades que tá presente naqueles livros, assim, com a maior naturalidade. Eu vou lendo, como se eu estivesse lendo uma receitinha de bolo. Só que nesse livro, né, nesses casos, assim, de violência, que é algo, tipo, muito, muito, muito real e muito mais próximo da nossa realidade, né, que um serial killer, por exemplo, traz aquela proximidade, né, e principalmente por eu ser mulher, óbvio. Então, é um livro, assim, que eu recomendo muito que vocês leiam, mas eu já aviso, assim, o cuidado pra gatilho, sabe, porque é um livro pesado, não pesado no sentido de, tem palavras e tem cenas, não. Mas é no sentido do tema mesmo, é um livro bem pesado. Mas de 0 a 10 eu dou, sei lá, 25. Essa autora, ela já tinha sido super recomendada pra mim. E eu já tinha ouvido falar de muitos livros dela, ela tem muitos livros, eu vou colocar aqui algumas capinhas dos livros dela. Mas eu não tinha nunca parado pra ler um, ou dado a chance. Aí eu aproveitei esse momento todo pra finalmente ler um livro dela e escolhi justamente esse, que foi o melhor livro que eu poderia ter lido na minha vida. Gente, é isso. Falei pra caramba. Uhul, já tô atrasada pra aula que eu vou dar agora, então eu vou me despedir rapidamente. Se você gostou, você se inscreve, você ativa o sino, você fala comigo, tá entendendo? Você comenta aqui se você quer mais vídeos como esses, falando sobre livros e filmes e séries, e se você também quer alguns fatos sobre mim, porque eu acho importante num canal de uma comunicadora ela se apresentar e dizer o que ela gosta, o que ela não gosta, não é mesmo? Gente, é o segundo vídeo consecutivo desse canal do YouTube que eu tô gravando o desfecho do vídeo, e aí no meio do vídeo alguém me liga. Mas resumindo, eu só queria isso, que vocês comentassem, compartilhassem com seus amigos, dissessem se vocês já leram algum desses livros, ou se vocês se interessaram por algum desses, ou se vocês me indicam algum, comenta aqui embaixo, tá bom? É isso, bye bye!